Enquanto a turma vai tomando corpo, eu vou iniciando nosso conteúdo, gente, de forma um pouco mais vagarosa. A gente vai criando um ritmo, tá bom? Pegar só um tópicozinho, que é final da aula passada, da organização político-administrativa, fazer um link entre o final de organização político-administrativa com essa inclusão no assunto mais novo. Tá certo, gente? Professor? Pois bem. Oi. Boa tarde. Tudo bem, Boa tarde. Nádia? Sim, tudo bom, Professor, Nádia. eu não pude assistir suas duas últimas aulas. E aí eu queria saber se o senhor já disponibilizou a gravação, porque até o início da semana eu tinha perguntado a Lavínia, ela disse que não estava disponível ainda. Como as provas já começam dia 30, aí eu queria poder adiantar para ficar com o assunto em dia, porque eu não estou tendo muito tempo para estudar esses tempos. Tá, eu vou disponibilizar os links de acesso. Agora, salvo engano, Nádia, eu coloquei a penúltima aula no YouTube com o link. Salvo engano, posso estar equivocado. Mas a ordem dos links eu vou colocar no portal Dominus, viu? No Dominus. Você ouviu? Não vai colocar no Dominus. No portal Dominus, os links. É a aula que o senhor não pôde dar, aí o senhor repôs na segunda, eu não pude assistir, e foi a última aula da quinta-feira passada. Na quinta-feira, eu dei 50 minutos de aula, na segunda-feira, 100 minutos. Certo. Entendeu? Não sei se tu me ouviu direitinho. Tá um pouco baixo só, mas estou escutando. Tá. Então, vamos lá. Retomando. Linkando o que foi dito na última aula, para que tenhamos a sequência para a aula atual, aula presente. Na última aula, nós falávamos sobre organização político-administrativa. O que é a organização político-administrativa? Só para relembrarmos, é como nós vamos distribuindo competências entre os entes federativos. Eu digo, primeiro, já que eu quero organizar o Brasil, como é que ele será dividido, como será feita essa divisão. Eu posso, no ato organizacional, dizer, olha, aqui está a União, aqui estão os estados, ali estão os municípios, vou pincelando atribuições entre eles, e vou dizendo quais são os tipos de atribuições possíveis. Eu tenho atribuições que são materiais ou administrativas, que são aquelas atribuições de gestão, de cuidados. São atribuições que nós chamamos também de substantivas. E temos aquelas atribuições que são de caráter legislativo. Quem vai legislar e sobre o quê? Então, sobre todo e qualquer assunto, todos podem legislar. A legislação, a depender do tipo de tema, será apenas de um. A legislação pode ser concorrente, pode ser de 2 ou 3 ao mesmo tempo. Então, eu vou distribuindo competências e organizando o meu país. O título constitucional da organização político-administrativa é exatamente isso. Isso não é de dificuldade. O entendimento, a linha de entendimento, se você guardar, se você construir, é essa. O que se entenderá? O que você pode entender sobre a organização político-administrativa é como eu organizo o meu país. É a organização do Estado brasileiro, como essa organização ela se construirá. Para isso, se segue alguns princípios. Quais princípios? O princípio da predominância de interesses. O que é a predominância de interesses? Qual o interesse predominante? Ele é local ou ele é geral? Se ele é local, será do município. Se ele é geral, será da União. Então, para que eu diga que a competência é ou de município, ou do Estado, ou da União, eu vou observar qual é o interesse predominante. Qual o interesse que está predominando? Em cima da predominância do interesse, eu atribuo a competência para fazer ou para legislar. Interessante que o Constituinte, ele adotou uma regra inicial. Ele pensou o seguinte, antes de 88,
eu tinha somente como entes federativos, autônomos, União e Estados. Então, bastava dizer quais eram as competências da União, porque aquilo que não fosse expressamente dito como da União, por questão até lógica, né, seria dos Estados. O que não é da União, o que sobrasse, o que remanescesse, o que for remanescente, o que sobrar, será dos Estados. Então, observem bem. O que não for da União será dos Estados. Então, bastou o constituinte originário ele escrever no seu texto constitucional as atribuições da União. O que não estivesse escrito como sendo da União, olha, isso aqui é da União. Aí a competência é para falar sobre gás canalizado. Deixa eu ver aqui se é da União. Ó, não é da União, não. Então, se não é da União, sobrou para o Estado ter essa competência. Com o advento da Constituição de 88, isso se altera um pouco. E as atribuições que são expressas passam a ser da União e dos municípios. As atribuições de União e municípios, as atribuições da União e dos municípios passam a ser expressas, estão elencadas no texto constitucional. Continua sendo aquilo que resta como dos estados. Então, esses são os nortes de entendimento, tá bom? Os princípios e tal. Lá atrás também nós vimos como se forma um município, como se forma um estado, como se forma um território, quais são os critérios de formação de cada um desses entes federados. A organização e a formação de municípios, ela passa a ter uma importância um pouco maior, um pouco mais dilatada, por um motivo. Municípios, temos a preocupação, já que muitas vezes a regra, claro, né, é de que eles devem ter um estudo de viabilidade municipal, verificando, inclusive, a capacidade de geração de riqueza. O nosso receio, boa tarde, Giovana, o nosso receio é de que tenhamos a criação de um município sem resguardar essa funcionalidade. Qual funcionalidade? Geração de riqueza. Então, temos um cuidado, um regramento, uma atenção maior na criação de municípios. Eu não sei se sugerir a vocês, mas é bom depois vocês darem uma olhadinha em algumas palavras que estão no artigo 18, algumas palavrinhas. O que é desmembramento, porque a Constituição diz assim, olha, a fusão, o desmembramento, a divisão de estados ou municípios, dar-se-ão por lei complementar. Então, os conceitos do que é fusão, do que é desmembramento, do que é divisão, é bom que depois vocês deem uma olhadinha, é bem simples, mas é bom dar uma olhadinha para você não se perder nessas nomenclaturas, tá bom? Depois do artigo 18, 19, 20, distribuição de competências, elas seguem dois grandes caminhos. As competências elas podem ser ou materiais ou legislativas, e as competências materiais elas podem ser competências ou exclusivas ou comuns. Já as competências legislativas elas podem ser ou privativas ou competências concorrentes. O que muito se cobra, gente, e aí eu chamo a atenção, é muito comum falarmos dos artigos 22 e 24. Paulo, eu tenho que revisar, estou corrido, já revisei muita coisa, o volume é extenso, vou fazer a prova do exame de ordem amanhã e queria dar uma olhadinha mais uma vez nesse assunto que você falou lá atrás. Sugiro que você leia comparativamente os artigos 22 e 24. 22, competência legislativa privativa. Artigo 24, competência legislativa concorrente. E que você entenda, antes de ler os incisos, e que você entenda, pare para se organizar e tentar entender os conceitos de competência privativa e o conceito de competência concorrente. Não lhe adiantará ler os incisos do artigo 22 e do artigo 24 se não houver domínio de entendimento. Se você não souber o que significará a competência, ou o que significa competência privativa, da mesma forma, sem entender o que é competência concorrente. Às vezes, me parece até que o aluno, ele lê assim, compete concorrentemente a União, os estados e tal. E aí ele começa a ler os incisos. Compete concorrentemente. Aí ele vai lendo os incisos. Mas ele não
tende ainda o que é competência concorrente. Então, vamos relembrar esses dois conceitos, tá bom? Competência privativa primeiro, depois a concorrente. A competência privativa significa dizer que caberá à União legislar sobre determinados assuntos. Quais assuntos? Aqueles que o artigo 22 trouxe, em cada um de seus incisos. Quem deve legislar sobre direito penal, sobre direito processual penal, sobre processo civil, direito civil, direito eleitoral? Quem deve legislar? A União. Competência privativa. Essa competência privativa, contudo, deve ser entendida a partir também do seu parágrafo único do artigo 22, que vai dizer o seguinte, que aquelas competências que são da União, elas poderão ser delegadas aos estados, por uma lei complementar autorizando os estados a também tratarem desses mesmos assuntos que são privativos da União. Mas não de uma maneira geral, de uma maneira ampla, não. A delegação é no sentido de permitir que os estados possam legislar sobre questões muito específicas daquilo que foi tratado no artigo 22 como sendo competência privativa da União. Então, competência privativa, o senso comum ou um estudo superficial diria assim, é a competência privativa, é aquela que pode ser delegada aos estados. Não. Dizer isso é se permitir errar. Talvez até se deixar errar. Entenda que a competência privativa é aquela que deve sugerir a possibilidade de delegação aos estados, por uma lei complementar que autorize isso, de questões específicas das matérias do artigo 22. Isso que é competência privativa. Lembre-se bem, competência legislativa. Estou falando de competência legislativa. E o que é a competência concorrente? A competência concorrente significa dizer que é a possibilidade de concorrerem e a concorrência, deixa eu fazer uma ressalva, não é disputável, o que pode inicialmente sugerir os termos. Cuidado com os termos, porque muitas vezes a Constituição ela adota o sentido da palavra na sua raiz etimológica. O que é a raiz etimológica? Etimologia é como a palavra foi construída, o sentido originário daquele termo. Compreendeu? E isso leva, se você não conhece muito bem as etimologias, os sentidos das palavras ou expressões, você pode talvez se confundir. Só para te dar um rápido exemplo, se eu disser assim, olha, aquela mulher é promíscua. O que é promiscuidade? Promiscuidade é todos falarem ao mesmo tempo. Todos falarem em confusão. Todos ao mesmo tempo fazendo alguma coisa. Se eu digo que a mulher é promíscua, é como se eu estivesse querendo, metaforicamente, sugerir que ela é de muitos. Ela tem promiscuidade na medida em que ela é falada por muitos. Existe um maldizer contra aquela mulher por muitos. Houve uma deformação do termo a ponto de se sugerir que a mulher promíscua é a mulher de muitos homens. Mas a origem do termo é diferente. A ideia de promiscuidade. Se eu disser, olha, aquela mulher ordinária. Ordinária é aquilo que é comum. Um recurso ordinário é um recurso comum. Uma mulher ordinária é uma mulher comum. Não é uma mulher ímpar. Uma mulher única. Uma mulher difícil de ser encontrada. O contrário disso seria mulher ordinária. Então, os termos, eles passam por mudanças, por sentidos que são variados. Da mesma forma, quando eu digo competência concorrente, a concorrência não é disputar. Na verdade, concorrer, correr ao mesmo tempo, ou viger ao mesmo tempo. Essa ideia de viger ao mesmo tempo tem um regramento simples. Numa competência concorrente, o papel da União é estabelecer normas gerais. Qual a função da União? Estabelecer normas gerais.
Qual a função dos estados? Bem, se eu tenho uma norma geral, o Estado vai suplementar a existência da norma geral. Qual o papel dos estados? Suplementar a norma geral. Contudo, se por algum motivo a União, que deveria ter criado aquela norma geral, não o fez, os estados podem legislar plenamente, até para que eles possam atender às suas peculiaridades, às suas condições particulares. Se no futuro houver a criação da norma geral, que é de competência da União e que era faltante, ela vai vigorar junto com a norma estadual. Contudo, se houver conflito entre a norma federal e a norma estadual, prevalecerá a norma federal, suspendendo a eficácia da norma estadual no que for contrário à norma da União. Isso que é competência concorrente. É talvez o mais apurado, viu, gente, do que eu estou mencionando, revisando com vocês. É talvez o mais apurado que nós temos. Quando eu digo mais apurado, o mais cobrado, mais exigido enquanto conhecimento dessa organização político-administrativa. Mas aí eu faço uma pergunta a vocês. Vamos ver quem estaria mais ou menos aí antenado. Todos os entes federativos, os dotados de autonomia, melhor, os entes que compõem a República Federativa do Brasil, eles são dotados de autonomia. Mas, se houver descumprimento de alguns mandamentos constitucionais por um município ou por um estado, essa autonomia deles poderá ser quebrada. Como é que eu posso diminuir ou afastar a autonomia de um município ou de um estado? De que maneira pode isso ser praticado? Perfeito, Cláudia. Intervenção. De que maneira nós poderemos promover uma fragilização da autonomia do Estado ou da autonomia municipal? Ato de intervenção. O que é, então, a intervenção? Primeira característica da intervenção é a quebra de autonomia. Mas a quebra de autonomia ela não se dá de maneira ampla sobre todo o Estado ou sobre todo o município. Normalmente sobre situações pontuais. Exemplo. O que aconteceu no Rio de Janeiro, quando houve a quebra da autonomia no Rio de Janeiro, não foi sobre todo o Estado do Rio de Janeiro. A quebra de autonomia foi sobre a segurança pública do Rio. A saúde carioca, a educação carioca continuaram com o Estado do Rio de Janeiro. Mas a segurança pública passou por intervenção federal. Então, em regra, o que é que nós vamos entender como intervenção? Para isso, eu tenho 3 artigos apenas, os artigos 34, 35 e 36, que retratam, que falam sobre a intervenção. Guarde isso que eu vou mencionar. Os artigos 34 e 35 mostram como se dá os motivos, quais os motivos pelos quais nós teremos a intervenção. Qual o motivo para haver intervenção da União no Estado? Está lá no artigo 34. Quais os motivos para que haja intervenção de um Estado em seu município? Aí estará no artigo 35. E como é realizado o decreto intervencionista? É o artigo 36. O assunto intervenção passou a ser muito comentado, meus colegas, nos últimos 2 anos, 3 anos, inclusive a partir do exemplo do Rio de Janeiro, a primeira intervenção federal que nós vivemos, que foi do Rio de Janeiro, pós-88. Então, passou a ser um tema mais latente, mais tátil. As pessoas comentam mais.
E aí vamos ao que se deve pensar, ponderar para cada um desses conceitos. Antes, se eu lesse aqui o caput para vocês do artigo 34 ou 35, eu vou extrair as 3 características da intervenção. Escute. Posso sim, Cláudia. Artigo 34 e 35. Motivos da intervenção. Artigo 36. Como ocorre o decreto de intervenção. Motivos da intervenção, artigo 34 e 35. Como ocorre o decreto intervencionista, o artigo 36. E se eu fosse ler aqui o caput, a cabeça do artigo ou 34 ou 35, nós teríamos o seguinte. As características da intervenção. Escute o artigo, a redação do artigo. A União não intervirá nos estados, exceto para uma ressalva. A União intervém nos estados. Os estados intervêm nos municípios. Boa tarde, Matheus. Sem problema, Lorena. Valeu. Obrigado pela satisfação também, viu, Lorena? Então, observe. A intervenção, ela é sempre do maior sobre o menor. A União sobre os estados. Os estados sobre os municípios. Paulo, existe intervenção da União direto no município? Não. Somente se no Brasil tivéssemos territórios federais, os territórios poderiam ter municípios de territórios, e eles, nesse caso, sofreriam intervenção da União. Mas como nós não temos mais territórios, é impossível haver intervenção da União direto em um município. E como se dá o ato? Quais são as características desse ato intervencionista? Primeiro, a União não intervirá. Então, observe as palavras como colocadas no caput do artigo. A União não intervirá nos estados, exceto para. E aí elenca ali os incisos que podem levar ao ato intervencionista. Mas, se você observar, gente, os termos da cabeça do artigo, que eu estou mencionando para vocês, que seria o artigo 34, já me dá as características da intervenção. A intervenção é regra? Não, pô. A intervenção não é o comum, não é o ordinário, o corriqueiro. Deve-se, inclusive, sob todos os aspectos, evitar-se o ato intervencionista. Então, a União não intervirá, inclusive, gente, poucos são os artigos constitucionais com redação negativa ou proibitiva. Esse é um deles. A União não intervirá. Então, qual é a característica? O não intervencionismo. A República Federativa do Brasil, ela se pauta pela manutenção da autonomia dos entes, e não pela quebra da autonomia. E quebrar a autonomia é intervir. Então, a regra é não intervencionista. É a primeira. Quando eu digo assim, ó, se tiver que ocorrer a intervenção, beleza, não tem outro caminho, tem que acontecer o ato intervencionista, ela ocorrerá em situações muito específicas, exceto para. O que sugere a expressão exceto? Exceto sugere-nos excepcionalidade, ato que não é corriqueiro, que não é comum. Se houver a intervenção, será por ato de excepcionalidade. Não o corriqueiro, não o trivial, o cotidiano. A excepcionalidade. E é um ato excepcional, só que não previsto fora da Constituição, não. Dentro da Constituição, a palavra para sugere taxatividade. Taxatividade.
Então, qual é a regra? Não intervir. A União não intervirá. Exceto excepcionalidade. Para taxatividade. Em outras palavras, só quem pode prever os casos excepcionais de intervenção é a própria Constituição. Quando eu digo exceto para, eu tenho que ler ali para quais são os motivos que levam um ato intervencionista. Fora daqueles casos, não pode haver ato de intervenção da União nos Estados. É a mesma regra, é a mesma relação entre estados e municípios. Pois bem, quando eu menciono isso para vocês, pessoal, eu estou mencionando uma partezinha final do conceito de organização político-administrativa. Qual é o conceito de organização político-administrativa? Como se organiza o país. E eu dou aos entes dessa organização, eu ofereço a eles autonomia. Se por algum motivo essa autonomia for violada, quebrada, será por um ato excepcional e taxativo. Pois bem, isso finaliza a organização do nosso país. Depois da organização do país, e o artigo 36 é o último, do artigo 37 até o artigo 43, nós temos a administração pública e os princípios da administração pública. Inclusive, o caput do artigo 37, a gente não vai comentar agora, viu? No nosso assunto de hoje, mas a administração pública no artigo 37 fala do LIMP, que é uma siglazinha que todo mundo lembra quando estuda a administração pública. São princípios da administração pública. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E só para chamar a atenção, o LIMP, essa legalidade, impessoalidade, publicidade e tal, eu costumo eleger pessoalmente um princípio maior dentre eles, que é o princípio da publicidade. Por que maior em importância? Eu digo em uso. Graças à publicização hoje de todos os atos, eu consigo verificar se o ato está sendo ilegal, impessoal, imoral, não eficiente. Graças à possibilidade de publicizarmos. Isso é fantástico, meus colegas. A ideia de publicizarmos. Se não houvesse publicidade, muitos dos problemas sequer chegariam a nós. As fraudes e tal. E publicizar não pode ser confundido com marketing. Marketing é uma coisa, publicizar, tornar público é outra. E a ideia da administração pública, dos princípios que a regem, irão até o artigo 43. Só que o que eu quero, meus amigos, para a aula hoje, começa no artigo 44. E o que é o artigo 44? E a partir daí? É o poder legislativo. É entendermos sobre o poder legislativo. E aí eu vou premiar. Eu vou dar 0, vou colocar 0,3 inicialmente, para quem me responder. Vou ver quem se recorda, né, desse conteúdo. Sobre medida provisória, que é onde nós vamos evoluir. Algumas perguntas. Eu vou até tirar a expressão medida provisória. Quem for acertando, eu dou 0,3, viu? Uma série de perguntas. Primeiro, a medida provisória, não revisei ainda, vou falar tudo sobre MP também. Só para ver até onde vão as nossas recordações. A medida provisória, uma vez que seja proposta pelo presidente da República, inclusive ela é proposta baseada em relevância e urgência. É relevante? É urgente? Nós vamos à propositura de uma MP, uma medida provisória. Só que essa medida provisória, ela pode não ser aprovada, ela pode ser rejeitada. Primeira pergunta. No caso de rejeição de uma medida provisória que não foi convertida em lei, o que acontece com as relações jurídicas constituídas na vigência da medida provisória, gente? Imagine, nós vivenciamos aí uma série de medidas provisórias
para combatermos o momento pandêmico promovido pela Covid-19. E muitas desses efeitos são sentidos nas relações de trabalho. E dentre essas possibilidades, o afastamento do empregado, sei que haja aí demissão, redução de jornada, uma série de efeitos práticos com relação ao empregado. Mas vamos pensar, por hipótese, que a medida provisória não tenha sido convertida em lei e ela foi rejeitada. Isso que permitiu aos empregados e trabalhadores exercerem como aplicação da medida provisória. Vamos pensar que essa medida provisória não tenha sido aprovada. O que acontece com as relações jurídicas, como essas, constituídas na vigência da medida provisória que foi rejeitada, que não foi convertida em lei, valendo 0,3, podendo chegar até meio ponto, a depender da qualidade da resposta? Quem gostaria de responder? 0,3, podendo chegar até meio ponto. Professor, repete a pergunta, por favor. Como ficam as relações jurídicas? Tá ouvindo? Constituídas na vigência da medida provisória que foi rejeitada. Cláudia responde: as relações jurídicas se mantêm ato jurídico perfeito. Pedro responde: se mantêm válidos e eficazes os atos praticados durante seu período de abrangência. Não dá para ganhar 0,3 com essas respostas, não. Eu preciso de muito mais. E pode chegar até meio ponto, viu? E aí? Ninguém quer ganhar? (0,3, podendo chegar até meio ponto, 0,4, 0,5. Como ficam as relações jurídicas constituídas na vigência de uma medida provisória, só que essa medida provisória depois foi rejeitada? O que ocorre? Como é que ficam as relações jurídicas? O que deve ocorrer? Elas são consideradas válidas e eficazes, de acordo com o princípio da irretroatividade. Eu preciso de mais ainda. Qual o primeiro passo? Quando eu digo assim, preciso de mais, é o que responde boa parte das questões de prova de concurso, viu, gente? O que vai ocorrer? Só para a gente relembrar, falo, ver se tem mais alguém para responder. Mais alguém? Vou dar meio ponto. Meio ponto. Meio ponto. E aí? Me deu vontade até de ampliar a pontuação. O que acontece com as relações jurídicas constituídas na vigência de uma medida provisória que foi rejeitada? Menino Eric. Quer abrir o áudio aí, Eric? Não, professor, tô tranquilo. É o artigo, o finalzinho do artigo aí. É a leitura do artigo. Você pegou o parágrafo do artigo 62. Isso. Devendo o Congresso Nacional disciplinar as relações jurídicas delas decorrentes. Qual o primeiro passo? Para valer meio ponto. Meio ponto não. O 0,3, para fechar com chave de ouro. Como é que o Congresso Nacional vai regular essas relações jurídicas
Por que espécie normativa? E aí, Eric? Eric? Ixi. Eric estava emocionado, infartou. Tá aí não. Eric? Por decreto. Isso, Cláudia. Ressuscita o homem. Gente, essa partezinha, essa minha pergunta, toda hora cai em prova de concurso de magistratura, procuradoria, promotoria. Eles cobram isso toda hora, pô. A resposta agora vai se tornando fácil. Mas no primeiro momento, quando você se depara com a questão, você diz, porra, questão difícil. A resposta é sempre nessa linha. O Congresso Nacional ele deve criar um decreto legislativo regulando as relações jurídicas constituídas na vigência da medida provisória. Quem faz? Congresso Nacional. O quê? Um decreto legislativo. Só que ainda tem o pulo do cat. Pulo do gato, viu? Explicando. O que é o pulo do gato? É o seguinte. E se o Congresso Nacional não criar esse decreto legislativo? E se o Congresso Nacional não criar o decreto legislativo? Quem sabe dizer? E se o Congresso Nacional não criar o decreto legislativo, aí as relações jurídicas constituídas por força da MP conservar-se-ão. Elas não serão alteradas. Em outras palavras, a primeira parte das respostas lá atrás, exatamente isso, Eric. Você pega aí agora os parágrafos certinho. O líder de sua sala, os líderes, 0,3 para Eric, 0,3 para Cláudia, salvo engano. Os líderes das respectivas turmas, viu? Cláudia, pelo que me recordo, na última aula também teve pontuação. Mas os líderes é que vão me ajudar nisso, viu? Eric e Cláudia, 0,3. O que eu fiz aqui, gente? É um assunto que nós vamos trabalhar, processo legislativo, como se forma uma medida provisória. E da medida provisória eu já vi o que mais se cobra, só para a gente relembrar um pouquinho. E que vai ser cotidiano. Inclusive, quando passar esse momento de pandemia, no exame de ordem de vocês, eu estou postando tudo. Eu sou capaz de dar a cara de Armando a tapa, se não se cobrar a medida provisória. Dada a importância construída. Então, eu queria que vocês me ofertassem essa atenção. E eu vou além. Agora, relembrar o Poder Legislativo de uma forma um pouco mais genérica para chegar ao processo legislativo. Poder Legislativo. Poder Legislativo. Como é que se compõem as casas legislativas? Quais casas, Paulo? Bem, então a gente vai fazer assim, ó. Composição das casas legislativas. União. Então, eu vou mostrar como se compõe a Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados. Foi proposital. Estados, que seriam as Assembleias Legislativas. E nos municípios, as câmaras de vereadores. Câmaras de vereadores. Bem, primeira linha, entender como é que se dá essa composição. Lembre-se uma primeira regra. Legislativo, a eleição segue o princípio da proporcionalidade.
Já se fosse executivo, o princípio que rege é o do voto majoritário. Voto proporcional, voto majoritário. Só para explicar isso rapidinho. No Poder Legislativo, gente, muitas vezes o vereador mais votado, ele não será, um dos mais votados, ele não será o eleito. E um menos votado, ele consegue uma vaga na Casa Legislativa. Isso é proporcionalidade, levando-se em consideração o coeficiente eleitoral, número de habitantes, número de vagas, vinculação partidária e número de vagas na própria casa. Pelo princípio majoritário, não, pô. O eleito será o mais votado, ainda que por diferença de um voto. Não se computa os votos brancos e nulos, apenas os votos válidos. Isso é votação majoritária. Votação majoritária, o mais votado é o eleito. O mais votado será o eleito. Pronto, gente. Essas são as nossas linhas de raciocínio, nossas linhas de entendimento. Tá bom? Vamos lá. Seguindo nesse diapasão. Como se compõe na União Câmara dos Deputados e Senado Federal? Um partido que é mais cobrado. Câmara dos Deputados, vou abreviar. Na Câmara dos Deputados, nenhum estado da federação poderá ter menos de 8. Nenhum estado da federação poderá ter menos de 8, nem mais de 70 deputados. Como é que se dá essa variação se o estado vai ter 8, 11, 15 deputados? Pelo número de habitantes. Quantos são os habitantes daquela localidade, daquele estado? E aí eu tenho a variação entre 8 e 70. Onde nenhum estado pode ter menos de 8 deputados na Câmara, nem mais de 70. Fazendo analogia. E o Senado é diferente. O Senado sempre terá 3 senadores. Número fixo, e no caso dos senadores, quebrando a regra, atenção para esse tópico. Quebrando a regra, no Senado serão sempre 3 senadores. Votados, escolhidos por um sistema majoritário, por isso a quebra da regra. No Legislativo, o sistema é proporcional, mas o senador ele é escolhido por um voto majoritário. O mais votado é o eleito. E aí, eu lhe chamo a atenção para uma curiosidade. Quantos são os deputados? Depende do número de habitantes. Quantos são os senadores? Sempre número fixo. Então, eu posso tranquilamente dizer que o deputado representa o povo. Senador, ele representa o próprio Estado. Por que isso é importante? Para você entender a ordem sucessória presidencial. Se houver vacância do cargo de presidente e vice-presidente da República, quem é o primeiro da ordem sucessória? O presidente do Senado ou o presidente da Câmara dos Deputados? O presidente da Câmara dos Deputados. Exatamente. Por quê? Porque eles representam o povo. Enquanto senador, representa o Estado. Então, daí, você já começa a criar uma linha de raciocínio. Então, vamos lá. Se eu fosse criar um quadro comparativo do que eu já falei até então, deputado representa povo, senador representa o Estado. O deputado, eleito pelo sistema proporcional, o senador pelo sistema majoritário. O senador, ele é eleito para um mandato, vou colocar aqui, senador. Ele é eleito para um mandato de 8 anos. O deputado para um mandato de 4 anos. Ressalva, por gentileza, não confundam mandato com legislatura. Não confundir mandato com legislatura. O mandato
é a outorga da autorização do povo. Legislatura é o tempo. De 4 anos especificamente. É como se eu dissesse, por exemplo, que o senador ele tem 2 legislaturas, porque ele vai ficar 8 anos no poder. A renovação da Câmara dos Deputados, assim também no Senado, se dá de 4 em 4 anos. Então, de 4 em 4 anos, renovação da casa. De 4 em 4 anos. Tanto de uma quanto de outra. Com uma diferença. No Senado, as eleições são de 1/3 da casa, em outras palavras, 27 senadores. 27, sim, só para lembrar. São 3 senadores por estado, tá bom, gente? Eu tenho 26 estados e o Distrito Federal, 27. 3 vezes 27, eu tenho ao todo 81 senadores. São 513 deputados, 81 senadores. Desses 81 senadores, de 4 em 4 anos eu renovo 27. Aí renovei 27 e os caras ficam lá de stand-by. Dali a 4 anos mais, os 27 que foram escolhidos não vão mais passar por votação, porque eles têm um mandato de 8 anos. 2/3 agora é que serão escolhidos. Em outras palavras, 54 senadores. Então, de 4 em 4 anos eu voto em 27 ou em 54 novos senadores. Entendeu o que eu disse, gente? Renovo a casa, renovo esse quadriênio, esse ano, 1/3. No próximo quadriênio eu renovo outros 2/3, mas sempre com eleições de 4 em 4 anos. É por isso que, quando temos votação para cargo de senador da Bahia, em um ano você vota apenas para um senador, no outro ano você pode votar para 2 senadores. Compreende? Serão escolhidos 2 senadores, os 2 mais votados. Pois bem, então, deputado representa o povo, eleito por um sistema proporcional, mandato de 4 anos, guarda isso, mandato de 4 anos. Depende do número de habitantes para que você tenha a relação de proporcionalidade. Senador, mandato de 8 anos, eleição majoritária, representam o Estado. Não necessariamente o número de habitantes daquele Estado. Essa é a composição atual, 503 deputados, 81 senadores, e que quando você junta as 2 casas, você tem Congresso Nacional. Agora, Paulo, e como se dá a composição das assembleias legislativas? Rapidinho, gente. O que eu estou mencionando para vocês é poder legislativo e se encontra a partir do artigo 44. Só que para a composição das assembleias legislativas, aí será artigo 27. E composição das câmaras de vereadores, aí, artigo 29, no seu inciso 4. Bem, vamos lá, a regra da composição das assembleias legislativas. Alguém sabe me dizer quantos deverão ser os deputados estaduais? Qual o número de deputados estaduais? Se você ler o artigo 27, ele tem 2 partes, o artigo 27. Quais são essas 2 partes do artigo 27? A primeira parte vai dizer assim, não tenham medo da matemática. É muito, muito simples, tá bom? Eu só quero de vocês atenção. Veja bem. Então, qual foi a minha pergunta? Qual o número de deputados estaduais? Depende. Primeira parte. Primeira parte dessa regra do artigo 27.
Pela primeira parte, o número de, vou abreviar, deputados estaduais será igual a 3 vezes o número de deputados federais. Vou ver se você está realmente atento. Quem responder primeiro, eu dou mais 0,3. Qual o número mínimo de deputados estaduais? Quem responder primeiro tem mais 0,3. Qual o número mínimo de deputados estaduais? Não. Cláudia ganha 24. Por que que o número mínimo de deputados estaduais é de 24? Ora, um pouquinho antes, exatamente, eu tinha dito, nenhum estado da federação poderá ter menos de 8 deputados e mais de 70. Se nenhum estado da federação pode ter menos de 8, todos os estados que têm poucos deputados têm, no mínimo, 8 deputados federais. Aí eu perguntei, se o número mínimo de deputados federais é 8, minha pergunta agora, qual o número mínimo de deputados estaduais? Então, um estado nunca vai ter 22 deputados estaduais, 23 deputados. Ele sempre vai começar com 24 deputados estaduais. Entendeu o que eu disse, gente? Quem é o líder ou a líder da sala de Cláudia? Lá é líder Paula. Pronto. Pede para Paulinha Vitorino fazer sempre essas somas, para não me perder. Estou anotando, vai anotando. Vou agora perguntar no outro extremo. Qual o número máximo de deputados estaduais? Quem responder primeiro também. Não. Qual o número máximo de deputados estaduais? Mais 0,3. Eu estou com medo de Cláudia nem fazer mais a prova da V1. Não. Não. Ai, ai. Eric seguiu a regra geral. 3 vezes 70, 210. Seguiu a regra geral. Mas não vai ser essa. E aí, qual o número máximo de deputados estaduais? Ninguém? Então vamos lá, vou responder. Estou esperando. Matheus participou para dizer, rapaz, não sei, estou por fora. Qual o número máximo? Eita porra, Nádia. Nádia botou lá 432 deputados estaduais. Depois eu quero saber como você chegou a esse número. Eric, mais uma vez, foi cirúrgico. Foi na regra constitucional. Mas não me disse, não me respondeu a pergunta. Qual o número máximo de deputados estaduais? Eu estou perguntando aqui como é que vocês estão? 500 e alguma coisa?
Ó, 513, Lorena, é o de federais. Quantos são? Qual é o número máximo de deputados estaduais? O mínimo eu sei, 24, pelo que eu já expliquei. E o número máximo? 46. Não. Gente, Eric colocou o artigo aí para vocês, viu? Acaba logo com esse mistério. O artigo que Eric colocou responde a minha pergunta. Mas eu quero isso em números. Inclusive, gente, há uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, essa foi a pergunta de uma das provas do exame de ordem, primeira fase. Qual o número máximo de deputados estaduais que um estado poderia ter? Não, Lore, 24 é o número mínimo de deputados estaduais. Eu quero saber o número máximo de deputados estaduais. Vamos lá. Vamos ver aqui agora. Ó, qual é a regra? Nós vamos ter. Ó, Ivan! Abre o áudio aí, Ivan. Ivan, como é que você chegou a esse número? Como é que você chegou a esse número de 94, Ivan? Excelente, Ivan. Excelente. 0,3 para o menino Ivan. Ivan, quem é o seu comandante ou a sua comandante? Lavínia, Paulinha, para poder ir se somando a isso. Lavínia, pronto. Ivan foi aí pontual. Agora, vamos explicar como é que Ivan chegou a esses números. Então, vamos lá para nós não nos perdermos. Observem bem. Qual o número, observem bem, de deputados federais? Mínimo de 8, máximo de 70. Qual o número de senadores? 3, fixo. Qual o número de deputados estaduais? 3 vezes o de federais. Aqui no estado da Bahia, depende de quantos deputados federais a Bahia tenha, para que eu tenha o número da nossa casa legislativa. Mas como é que se calcula isso? O Constituinte criou a segunda parte do artigo 27 assim, olha, o número de deputados estaduais, escutem bem, viu, gente? Depois eu vou voltar explicando, viu, esmiuçando. Mas se concentre aqui comigo. O número de deputados estaduais é de 3 vezes o de federais. Atingido o número de 36 deputados estaduais, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Vamos tentar entender isso. O Constituinte percebeu que se fosse multiplicar 3 vezes 8, 3 vezes 9, você ia chegar a números muito elevados. Quando você chegasse a 70, você tendo um estado que tenha 70 deputados federais, os estados mais populosos, São Paulo, Minas Gerais, depois Rio de Janeiro, depois Bahia. Se você continuar sempre multiplicando por 3, as assembleias legislativas ficariam muito lotadas, muito cheias. Aí, para evitar isso, olha o que o Constituinte fez. Se assim, ó, você multiplica por 3 até chegar a 36. 3 vezes 8, 3 vezes 9, 3 vezes 10, 3 vezes 11, 3 vezes 12. Chegou a 36, congela. Não multiplica mais por 3.
Não multiplique mais por 3. Aí você congela em 36. E vai somando 36 mais tantos quantos, não sei quantos serão ainda, os deputados federais acima de 12. 36 mais, vamos pensar aqui um número. Vamos imaginar que eu tenha 15 deputados federais. 15 deputados federais. Congelo 36. Mais 15 menos 12. Quantos são acima de 12? 3. Então, eu terei 39 deputados estaduais. Eu terei 39 deputados estaduais. Então, quantos serão os deputados estaduais? Quando chegar a 36, você congela o número 36. Guarda esse número, 36. E vai somando sempre com quantos forem os deputados federais acima de 12. E aí foi que eu perguntei, qual o número máximo de deputados? 36 mais... Qual o número máximo? 70 menos 12. Compreenderam? Só uma questãozinha, viu? Lembre-se que eu estou colocando entre parênteses por uma questão de regra matemática. Primeiro se resolve o que está entre parênteses para depois fazer o somatório. Você nunca vai fazer 36 mais 70 menos 12. Compreenderam, gente? Então, é sempre primeiro que está entre parênteses e depois o somatório geral. Tá bom? A questão, essa matemática ela é simples. Se você... Eric, coloca aí para mim novamente o artigo constitucional aqui no chat. Coloca aí para mim, por favor. Ó. Aqui é só interpretação de texto. Que eu peguei a interpretação de texto e escrevi matematicamente, linguagem matemática. Olha o que diz o artigo 27. O número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados. Então, qual é? 3 vezes o número de deputados. E, atingido o número de 36, você congela. Será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Vocês compreenderam o que eu disse? Nádia, você está falando a mesma coisa. Olha a matemática, gente. Se você está dizendo que aprendeu assim, foi o que você fez. Você pegou, você criou um outro caminho matemático, subtraiu 36 de 12. E aí fixou 24 como número. Você entendeu ou não? O que você aprendeu não foi a regra matemática. O que você tem que aprender é a interpretação do artigo 27. O caminho que você vai utilizar de equação matemática é irrelevante. Deixa eu fazer algo aqui para vocês. Não sei se você vai conseguir visualizar direitinho. Mas, imagine... Eu estou sem... tem aqui. Eu vou fazer uma tabelinha aqui. Vamos ver se você visualiza direitinho. Tá bom? Número de deputados federais, número de deputados estaduais. Eu estou fazendo aqui na folha de ofício. 8, 9, 10, 11, 12. Então, dá para vocês visualizarem aqui o que eu coloquei no papel? Tá muito claro? Acho que a luz não ajuda muito, não. Dá ou não? Bem, eu vou pegar, então, um de vocês como exemplo. Ó, primeiro, repito, Ivana, repito sim. Ó, primeiro entendimento. Vamos lá. Tiffany, que ficou perdida. Tá com o áudio aberto, Tiffany? Tá?
Tiffany? Ixi. Não. Mas aí você vai digitando. Primeiro, qual o número mínimo de deputados federais e o máximo? Tem que responder ligeiro, viu? Qual o número mínimo de deputados federais e o máximo? Ó, Tiffany, se você não responder essa partezinha, aí você vai se perder em todo o restante do cálculo, tá bom? Então vamos lá. O que eu perguntei é o que você já tem que ter em mente. Qual o número mínimo de deputados federais? Mínimo sempre de 8 e máximo de 70. Isso, Tamara. Mínimo de 8, máximo de 70. Isso a gente não pode esquecer, porque é uma regra estabelecida, pô. Beleza? Então, numa tabela que eu queira construir para saber qual o número de deputados estaduais, o que é que eu faço? Eu coloco assim, ó, 8 deputados, 9 deputados, 10. Eu sempre vou começar com 8, porque a partir do número de deputados federais, eu terei os estaduais. 8, 11, 12, 13, 14, 15, pronto. Coloquei aí até 15 deputados federais. Vou perguntar, Daniele, Tiffany, esse meu número de 8 vai terminar em qual? Em 70. Vai acompanhando, viu? Então, 8 deputados federais. Responde aí do lado. Quantos são os estaduais se eu tiver 8 federais? Aí, se você estiver bem atento, eu vou ter 24, 27, 30. Eu estou sendo bem didático aí. 34, 36, 39. Vou colocar aqui até chegarmos a 36. Pronto. Ó. O que é 24 aí, Nádia? Você colocou? O que é esse 24 que apareceu aí, Nádia? O que o senhor tinha perguntado quanto era de 8, quanto é que daria de estadual. Foi isso. A mesma coisa que o senhor botou embaixo. Ah, certo. Entendi. Show. Beleza. Verdade. Eu já coloquei a tabelinha do lado. Se eu tiver 8, terei 24. Se eu tiver 10, terei 30. Se tiver 12, terei 36. Entendeu até aí ou não? Tá entendido até aí? Beleza. Só que quando chegar ao número 36, serão acrescidos aos deputados estaduais tantos quantos forem os federais acima de 12. Paulo, por que eu parei em 36? Porque é 3 vezes 12. Por isso que eu parei em 36. Só que eu não vou mais multiplicar 3 vezes 13, 3 vezes 14. Eu pego 12 e penso, tem quantos acima de 12? Tem um só, 36 mais 1. Então eu vou ter naquela casa 37. Tem quantos acima de 12? Se eu tiver 20, então eu vou ter 20 menos 12, 8. 8 mais 36, 44. Sempre assim. Compreenderam o que eu disse, gente? Então, a equação matemática que você vai usar é irrelevante. Se você vai pegar 36, pegar o 12 que eu coloquei naquela equação, trazer para cá e subtrair 36 mais 12, você poderá fazê-lo. Agora, lembrar que 24 sempre vai ser somado com um número superior. O número seguinte. Ele não é o número final. É 24 mais alguma coisa. Você não pode também esquecer essa parte. Se você utilizar um outro raciocínio matemático, entenderam? Bem, já sei como se compõe, pelo menos eu estou achando que se sabe, né? Todos nós, mais ou menos estamos tentando entender. Depois você tem que treinar isso um pouquinho. Quantos são? Como é a composição do Congresso? Como é a composição das Assembleias Legislativas? Paulo, e como se compõem as câmaras de vereadores?
Bem, nas câmaras de vereadores, eu tenho que ler o artigo 29, inciso 4. E aí, meu amigo, o artigo 29, inciso 4, vai dar a linha A, tem a linha A, B, C, D, até a linha X. Beleza, Cláudia. Sistema proporcional. E nesse sistema, eu terei 9 vereadores nos municípios de até 15 mil habitantes. Se eu tivesse lendo a última linha, a X, eu terei mais de 50 vereadores nos municípios de até 8 milhões de habitantes. Sempre aumentando de 2 em 2. 9, 11, 13, 15, o número de vereadores. O limite sempre ímpar, concordo. Compreenderam? Nesse caso dos vereadores, eu não tenho uma regra matemática, é ver como está aplicado no texto constitucional. Sugiro que depois vocês dêem uma olhadinha. Paulo, o que eu fiz até então? O que você fez até então? Eu dei a composição das casas legislativas. Composição, como elas se compõem. Qual o próximo entendimento agora? Bem, eu já tenho os deputados lá. Os deputados entraram. Ou federais, ou senadores. Os vereadores já entraram. Já são vereadores. Agora eles vão exercer a função deles. Qual a principal função legislativa? Fiscalizadora. Qual a segunda? Legislativa. Então, qual é o principal papel do Congresso Nacional, das casas, né? Fiscalizar. Depois, legislar. Nessas respectivas funções, fiscalizadoras ou legislativas, o deputado, ele é dotado, os parlamentares, eles são dotados de imunidades. E as imunidades são de 2 tipos. Imunidades, elas serão materiais ou formais. Imunidades materiais ou formais. O que é imunidade material? É a proferição das opiniões, palavras e votos. É o que se fala, gente. Um deputado ou senador não pode ser processado civil ou penalmente pela emissão de suas opiniões, palavras ou votos. Não pode ser processado civil ou penalmente pela proferição de suas opiniões, palavras ou votos. O cara pode chegar e dizer assim, ó, o presidente da República é um filho da... é um ladrão, é isso, aquilo. Ele pode até responder processo por quebra de ética parlamentar, decoro parlamentar. Mas perder o mandato, não. Necessariamente, por uma ação judicial, não. Compreendendo o que eu disse? A quebra de decoro pode levar à perda do mandato, viu? Pois bem, as imunidades parlamentares, elas serão materiais ou formais. As formais são também chamadas de procedimentais. Vamos às principais. Aquela que se refere à prisão do parlamentar, a do foro privilegiado, a do testemunho e aquela relacionada ao tempo de guerra. As principais. Então, primeira delas. Vamos começar pela última, que é mais fácil. Mirela, lá. Não deu tempo de segurar. Guerra. Mesmo em tempo de guerra, ainda que militar, o parlamentar ele não está obrigado a participar do embate. Lembre-se que o serviço militar é obrigatório para homens. Se explodisse uma guerra, eu poderia ser convocado, já que eu sou reservista, eu poderia ser convocado para participar do fronte de batalha. Logo eu, dotado de grande covardia. Covardia e pouca impetuosidade, diga-se em passagem. Eu não sei se vocês sabem, gente, mas os cargos de segurança pública,
policiais militares, eles devem ser submetidos a uma avaliação psicológica, um psicoteste. No psicoteste, uma pessoa como eu seria reprovada. Por quê? Porque no psicoteste eu teria que ter um grau de agressividade um pouquinho maior, eu teria que ter um grau de impetuosidade, de me jogar mais, muito maior. Ser impetuoso, ser mais... ser macho alfa, né? Como alguns diriam. Porque teria que dar esta avaliação na minha avaliação psicológica, por um motivo. Imaginem, pô, se eu tivesse uma troca de tiros, subindo uma favela, subindo uma comunidade como no bairro da Paz, ou aqui no Nordeste de Amaralina, uma troca de tiros, 2 horas da manhã, eu e minha guarnição aqui, 6 policiais militares, eu com meus colegas militares, todo mundo armado, de repente, a gente se escorando aqui, tá vindo de lá para cá, tiro atrás de tiro, pá, pá, pá. E aí, meu comandante diz, bora evoluir, bora evoluir. Ia subir um balãozinho na minha cabeça aqui, eu dizia, evoluir como? É doido, é? Os caras tirando lá para cá, eu protegido aqui pelo muro, eu vou me meter? É doido, é? Não, pô. Chama aí outras guarnições, vamos fazer um cerco maior, chama uma galera, chama um blindado, tu é doido, é? Em outras palavras, se não houver... Aquele que tem uma menor impetuosidade, uma menor agressividade, não vai para esse embate. Primeiro pensa, poxa, espera aí, pô, vamos analisar aqui como é que as coisas estão. Mesmo em tempo de guerra, ainda que militar, na reserva, o deputado que queira participar das batalhas, das brigas, da contenda, e para o fronte de batalha, ele precisará de autorização da Casa Legislativa do Congresso Nacional, que em regra ele não pode. Compreenderam? Então ele tem uma blindagem ainda que em tempo de guerra. O parlamentar também não está obrigado ao testemunho. Quando eu digo testemunho, eu vou até refazer. A dar as fontes de suas informações. Ele é protegido por uma espécie de sigilo confessional. Em outras palavras, vocês já perceberam o que o padre escuta durante uma confissão? Ele pode falar? Está durante a missa? Ô, gente, eu ouvi até domingo passado uma confissão que me chamou muita atenção. Foi de Dona Maria do Rosário, aquela senhorinha ali. Tudo bom, Dona Maria? E eu queria dividir com vocês a confissão dela. Ele pode fazer isso? Óbvio que não, porque Dona Maria, inclusive, só se confessou porque sabe que aquele presbítero, aquele religioso, vai proteger o sigilo da informação. Assim também o parlamentar. O foro privilegiado. Pela ideia de foro privilegiado, o deputado ou senador, desde a expedição do diploma, passa a responder processo diretamente no Supremo Tribunal Federal. Observação. O foro privilegiado foi relativizado. O foro foi relativizado. O que é isso? Isso é como você aprende no dia a dia. Mas quando eu digo que o foro foi relativizado, eu estou dizendo que antes era o deputado está respondendo processo criminal aqui em Feira. Deputado não, o indivíduo, o cidadão está respondendo processo criminal aqui em Feira. Aí, de repente, ele é eleito deputado, pega o processo, manda para o Supremo. Passa 4 anos, ele não é reeleito, o processo volta para a Feira. 4 anos depois, na próxima candidatura, ele consegue ser eleito dessa vez. O processo estava aqui já caminhando todo direitinho, volta para o Supremo. É um verdadeiro elevador judicial. Com a relativização, pela ideia de foro privilegiado, depende de que estágio está o processo, para a gente saber se remete para o Supremo ou se ele permanece no juízo de primeiro grau. Eu sou contrário a como esse entendimento foi criado.
acho que está certo o conteúdo. Tipo, você não pode estar oscilando o processo, leva para um lado, leva para o outro, leva para um lado, leva para o outro. Tem que verificar o estágio em que o processo se encontra. Só que você tem que alterar a Constituição por emenda. Não é porque o STF diz que isso está errado que isso não deve ser mais aplicado. Porque senão o STF ele passa a ter um papel legislativo, um ativismo judicial extensivo, uma mutação constitucional agressiva. Então, alguns defensores dessa nova postura são, inclusive, da escola da Federal da Bahia, que entendem que deve haver esse ativismo judicial. E aí, por fim, a questão da prisão de parlamentar. O deputado ou senador, ele não pode ser preso, salvo, olha aqui o que eu vou te dizer, salvo flagrante de crime inafiançável. O crime inafiançável ele foi flagranteado? Foi, pode ser preso. Só que essa prisão, ela poderá ser relaxada por uma autoridade política. Isso que é o desdobramento, inclusive, maior. Se qualquer de nós não, se qualquer de vocês passar por um constrangimento como esse, a prisão, estou me excluindo, esse constrangimento seria terrível, viu? Imagine. Eu seria aquele que faria um escândalo. Eu não entro nesse camburão, eu não entro. E aí, a filmagem, o povo, eita, professor da fã, ó, vixe, Ave Maria. Seria tenebroso. O deputado ou senador, se ele for preso, a prisão não é comunicada ao judiciário. A prisão é comunicada à casa que ele se vincula, se deputado, a Câmara dos Deputados, se senador ou Senado. Para que a casa, essa prisão tem que ser comunicada em 24 horas, viu? Para que a casa, em 24 horas, delibere pela manutenção ou não da prisão. A prisão ela vai continuar ou não? Vai ser mantida ou não? Quem delibera é a Casa Legislativa, são os próprios coleguinhas. Então, o deputado ou senador não poderá ser preso, salvo em flagrante de crime inafiançável, quando a prisão deve ser comunicada no prazo de 24 horas e deliberada a soltura num prazo de 24 horas. Pois bem, eu não coloquei naquela relação ali primeira, mas uma última imunidade formal seria a possibilidade de sustação ou suspensão. Ô, professor, de guerra o senhor falou o quê? De quê? De guerra o senhor falou o quê? O senhor pode repetir, por favor? O senhor falou da prisão, do foro privilegiado que foi relativizado, falou do testemunho, e de guerra eu não escutei. Guerra, o parlamentar não está obrigado a participar da guerra. Se o Brasil decretasse guerra hoje à Bolívia, você sabe que Bolsonaro é capitão do Exército. Vamos imaginar que ele não fosse presidente da República, que ele fosse parlamentar, deputado, capitão da reserva. Se explodisse a guerra, ele, capitão, dissesse, eu vou para a guerra, eu tenho que participar, eu sou do Exército. Ele poderia? Não. Ele precisaria ainda que militar, de autorização do Congresso Nacional. É uma forma de você blindar. Inclusive, isso tem uma raiz, viu? Líderes não vão para o fronte de batalha. Líder não se mata. O líder que morre, os liderados ficam acéfalos. Compreenderam o que eu disse? Então, as lideranças de um país não podem viajar juntas, todas num único voo. Não devem. Para que não haja uma cefalia, uma perda de comando. Às vezes, os filmes de guerra e tal mostram os heróis, os personagens principais, isso é um clichê, no campo de batalha, os dois lá, no meio do campo de batalha, eles se encontram, um vai combater contra o outro. De repente, um mata o outro e parece que a guerra para naquele momento, porque todo mundo que estava combatendo para gritar. Ei! Isso é impraticável. Em grandes batalhas, em grandes guerras, deve haver uma liderança sempre afastada do campo de batalha. Os líderes que mais se aventuraram, muitas vezes eles não tiveram sucesso, foram infrutíferos. Eu lembro, por exemplo, vocês já ouviram falar da chamada União Ibérica, união entre Portugal e Espanha, que durou de 1580 a 1640. Por que ocorreu a União Ibérica?
Porque o rapaz, o rei de Portugal, Dom Sebastião, resolveu participar das cruzadas, se picou para o Oriente, nunca mais voltou, e aí Portugal ficou acéfalo. Como Portugal tinha laços consanguíneos com a família de Filipe de Espanha, houve a União Ibérica, que durou aí de 1580 até 1640. Inclusive, em Portugal nasceu um movimento chamado de sebastianismo, que era o desejo constante de Dom Sebastião, em algum momento, ele retornasse. Líderes não participam de guerra ou devem ser blindados. Por isso, os nossos parlamentares não devem participar de guerras, não podem, não devem participar de guerras. Pois bem, eu já tenho umas imunidades. E falava da suspensão de processos. O processo judicial pode, quanto parlamentar, pode ser suspenso, enquanto durar o mandato dele. Esse processo criminal que era suspenso, se o cara era eleito, reeleito e tal, a tendência é que o processo criminal ele fosse levado à prescrição. Compreenderam? Prescrevesse o crime. Hoje, não é mais assim. Se houver a suspensão do processo, se suspende também o prazo prescricional. Bem, em resumo, eu já tenho como se formam as casas, se compõem as casas legislativas, e eu já tenho, para além disso, quais são as imunidades parlamentares. Ainda, CPIs. O que são as CPIs? Comissões Parlamentares de Inquérito. Qual é o papel de uma CPI? Investigar. E aí vamos ao resumo do que seria essa CPI. A CPI, eu estou comentando sobre CPI, não é uma preferência minha, é uma preferência de provas, normalmente. Lembrem-se, gente, que nós temos comissões permanentes e temporárias. CPI é temporária. As permanentes, Comissão de Constituição e Justiça, isso, artigo 53. Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Educação, Comissão de Segurança, Comissão de Saúde, são comissões permanentes. A CPI é uma comissão temporária que nasce para investigar fatos determinados. Significa dizer isso? Que CPI não investiga indícios. Ali tem indícios de que aconteceu. Não. Eu tenho já o fato. Vamos investigar agora. Se eu já tenho materialidade, eu quero investigar a autoria. Fatos determinados, e eu faço isso por um prazo certo. Qual prazo? Normalmente, 120 dias prorrogáveis até o final daquela legislatura. E as CPIs terão poderes próprios de autoridades judiciais. Inclusive, é um termo atécnico, mal empregado, quando eu digo assim, terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Juiz não investiga. Quem investiga, quem tem poder investigativo, é polícia ou mesmo o Ministério Público. Mas polícia é que tem poder investigativo. Compreenderam? As CPIs, elas têm poderes próprios de autoridades judiciais, mas isso não pode ser confundido. Por exemplo, CPI não pode determinar a quebra de sigilo telefônico. Vou escrever essa expressãozinha aqui, sigilo telefônico. Não pode ser quebrado por CPI. Por que não? Porque a intimidade do sigilo telefônico só pode ser quebrada por ordem judicial, é o que está na Constituição, artigo 5º. CPI não é juiz. Agora, por que eu falei de sigilo telefônico? Porque tem algo que confunde muito o aluno. Não se pode quebrar, pode entrar, não se pode quebrar o sigilo telefônico, mas se pode quebrar o sigilo dos dados. Obrigado, Carlos. Se pode quebrar o sigilo dos dados. Sigilo dos dados telefônicos. O que seria isso? Por exemplo,
saber que horas eu liguei para um outro número, saber quanto tempo durou a minha ligação, mas não o conteúdo, a interceptação telefônica. Isso não é possível. Compreenderam, gente? Pois bem. Então, eu tenho o prazo, eu tenho quais são as suas funcionalidades, eu tenho quais são os seus poderes, e mais, quem pode requisitar a criação de uma CPI? Como se cria a CPI? Mediante requerimento de 1/3 ou da Câmara dos Deputados ou do Senado. Com 1/3, por exemplo, 81 senadores, 27 podem requerer a criação de uma CPI. A CPI, inclusive, ela pode ser de uma casa, pode ser conjunta, a CPI mista. E, no fim, as conclusões de uma CPI serão levadas ao Ministério Público, uma vez que se apure alguma coisa, para que o Ministério Público, se for o caso, adote as providências necessárias. Eu já tenho composição das casas, imunidades parlamentares e o principal, que seria a CPI. Aí eu estou me aproximando, comissões, está no artigo 58, e eu já começo, meus colegas, a me aproximar do processo legislativo, que é o artigo 59 da Constituição. Nos é dado, no artigo 59, quais são as espécies legislativas. E aí vamos nos organizando um pouquinho. O que é o artigo 59? Chamar a atenção. O que é o artigo 59? O artigo 59 traz as espécies legislativas. É muito simplesinho. São espécies legislativas. Aí tem lá emendas, leis complementares, ordinárias, MPs, medidas provisórias, leis delegadas e tal. Aí começa realmente o processo legislativo. Artigo 60, que vai falar sobre as emendas. Artigo 61, que fala sobre iniciativa das leis. Artigo 62, que fala sobre o que eu quero, principalmente, que são as medidas provisórias. Então, o artigo 60, a gente comenta um pouco quando a gente fala sobre poder constituinte. Artigo 61 fala um pouco sobre iniciativa das leis, mas a gente lembra que toda lei que se cria no Brasil tem 3 fases. Iniciativa, nós temos discussão e temos conclusão. São as 3 fases de uma criação de uma lei. O que é iniciativa? É quem pode deflagrar, iniciar o processo de criação de uma lei no Brasil. Quem pode fazer isso? Quem pode construir uma lei no Brasil? Qualquer deputado, qualquer senador, uma comissão da Câmara ou do Senado, presidente da República, o Supremo Tribunal, Procurador-Geral da República, o cidadão pode, projeto de lei popular. Só que a gente classifica esses tipos. O projeto de lei que é de um deputado, a gente chama de projeto parlamentar. O que é de iniciativa popular é extraparlamentar. O que é do Supremo é extraparlamentar. A iniciativa de uma lei ela pode ser exclusiva, ou pode ser concorrente, ou pode ser comum de todos. Por exemplo, emenda à Constituição. Quem pode propor uma emenda à Constituição? Iniciativa concorrente. Quem pode propor uma lei ordinária ou complementar? Competência comum. Quem pode propor o aumento do efetivo das Forças Armadas? Só o presidente da República, portanto, competência que a gente chama de exclusiva. Compreenderam, gente? Bem, eu vou pedir desculpas a vocês, que eu estou recebendo toda hora mensagem aqui e alguns informes, porque eu vou me reunir agora com os outros coordenadores da faculdade e a direção acadêmica. A reunião está marcada agora estava marcada para 5 horas, eu disse que
toda vez que tem reunião nessa quinta-feira, acaba tendo alguma situação de interferir nas minhas aulas. Aí eu disse, vou levar a aula até 5h20, que aí eu faço a interrupção. Só que hoje não é uma reuniãozinha, hoje nós vamos nos confraternizar um pouco. Nesses últimos 20 minutos com os meus colegas coordenadores, vou pedir desculpas a vocês por estar terminando nesses 20 minutos antes, tá bom? E muitíssimo obrigado. Por fim, Nádia, eu vou colocar todas as nossas gravações. Eu já baixei todos os meus vídeos no computador. Vou colocar tudo na mesma plataforma e os links dessas aulas no portal Dominus, tá bom? Grande abraço para vocês. Obrigado pela atenção de cada um de vocês, tá bom, gente? Beijo e abraço para todos vocês, gente. Deixa eu parar a gravação, viu?